Bom, sejam bem-vindos à aula de funções. Bom, funções são um método em Python de modulação de códigos, né? Então, vamos lá. O conteúdo da aula vai ser primeiro falando da motivação para o uso das funções. Depois eu vou falar das funções, definições de funções, o corpo, estrutura das funções e alguns exemplos de como são usadas. E por fim, exercícios. Bom, quando nós temos grandes tarefas para serem executadas, normalmente a melhor organização é feita através de você definir quais são as subtarefas, né, dessa grande tarefa que você vai realizar. Em programação, a definição de subtarefas nós denominamos módulos de programação. E mais especificamente na linguagem Python, são as funções. É uma maneira de organizar os módulos de programação. Ops, desculpa. Então, os módulos de programação são ferramentas utilizadas na programação estruturada que permitem ao programador um mecanismo, né, para ter um código que seja fácil de ler, fácil de dar manutenção e também de corrigir, de melhorar, enfim, várias qualidades de um bom código. Então, módulos em Python. Na linguagem Python, nós vamos estudar agora a criação de módulos através da definição de funções. Cada função pode ser vista como um pequeno programa, com suas próprias declarações de variáveis e comandos de programação. Então, a gente pode entender uma função como um pequeno programa. Então, a gente vai ter um grande programa que utiliza pequenos programas, que são as funções, para resolver cada pedaço de código. E, no geral, porque nós estamos utilizando as funções é porque facilita a compreensão e modificação de um programa. Além disso, evita a duplicação de código, como iremos ver mais a seguir, né? Com a nossa prática no uso das funções, a gente vai perceber a utilidade delas. No começo pode parecer um pouco desnecessário, mas quando começamos a criar programas maiores e quando conseguimos utilizar as funções em variados pontos do nosso programa, nós poderemos ver como que elas facilitam. Por exemplo, atualmente nós já utilizamos algumas funções prontas do Python, como input, len, ou seja, as funções estão prontas, a gente pega e utiliza nos nossos códigos. Então, caso nós fizéssemos um grande programa, não seria interessante nós criarmos as funções para depois nós mesmos utilizarmos elas onde quer que sejam úteis, né? Então, as funções são como se fossem ferramentas úteis. Por exemplo, vamos começar com uma definição bem simples de uma função, né, em Python. Def soma A e B. Então, aqui nós estamos definindo a função soma, né? E nesse código, o que nós fazemos com a função soma, ela recebe dois números A e B e retorna a soma de A com B. Isso aqui é como se fosse assim, um pequeno programa que realiza a soma de dois números. Então, o return é aquilo que a função devolve para o programa principal. E aqui entre parênteses A e B é o que a função recebe, né? Então a função soma aqui no caso ela recebe os números A e B e devolve a soma de A com B. Aqui nesse exemplo, o nosso programa inicia nessa linha aqui N1, né? Nosso programa, propriamente falando, N1 recebe a soma de 2 e 3. Então aqui quando a gente está usando essa função soma, a gente está passando os valores de 2 e 3 para ela. E o que for devolvido, ou seja, o que for o resultado do return, vem parar aqui, né, onde está a função, que é atribuído à variável N1.
por fim eu imprimo N1. Ou seja, qual será o valor impresso aqui em N1? Você consegue descobrir com base no pouco que nós falamos de funções até agora? Bom, aqui nesse caso, o valor impresso vai ser 5. Porque 2 e 3 são mandados aqui em cima para o A e B. Então A recebe o valor de 2, é inicializado com o valor de 2, e B é inicializado com o valor de 3. Aqui é o corpo da função, onde ele dá o return de A mais B, ou seja, a soma desses dois valores, né? Que ele recebe como entrada, ele soma e devolve. Então aqui 2 mais 3 dá 5, e aqui, aqui vai ser substituído por 5, essa chamada de função soma. Esse valor, então, soma, que é 5 nesse nosso exemplo, é atribuído à variável N1 e impresso o valor da variável N1. Então vamos programar aqui rapidinho só para ver, né? Então vamos definir uma função de soma, a gente começa com def. Definir função soma. Então soma, os argumentos de entrada dessa função são A e B. Então A e B, duas variáveis. E eu vou retornar, ou seja, eu vou devolver, através dessa função, é a soma de A e B. Pronto. Isso aqui, nós definimos a função que retorna o valor da soma resultante de duas variáveis. Então nós podemos fazer aqui, olha só. Print soma 2 e 3, por exemplo. Olha só, imprimiu 5. Ou então podemos 2 e 5. Imprimiu 7. Por que isso? Porque exatamente, né? 10 e 20. Nós estamos chamando a função soma a cada momento, ó, e passando esses dois valores. A função soma, por sua vez, o que ela faz é receber os dois valores e computar a soma deles e devolve. Então aqui, 5, 7, 30. São a soma dos valores. Tá certo? Que eu passei aqui. Então, o que a função, uma função, ela pode fazer mais coisas ainda. Por exemplo, eu poderia não querer imprimir a soma. Poderia fazer a média. Então vamos fazer um outro valor. Média. Uma outra função, né? Definir função média aqui embaixo, que vai computar a média, ou seja, ele recebe duas variáveis, A e B. Computar a média entre as duas. Para isso eu vou somar as duas e depois dividir por 2. Então agora eu vou chamar as três chamadas da função soma e depois vou fazer média. Chamar a média para os três pares de números, 2, 3, 2, 5 e 10, 20. Qual que vai ter que ser o resultado então aqui embaixo? Vai ser 2,5, né? Aqui eu não sei, mas deve ser 3 e alguma coisa. E aqui vai ter que ser 15. Vamos lá. Aqui. 2,5, 3,5, 15. Isso aí, né? Bom. Então assim nós temos as chamadas dessas funções por meio desse método. Nós também podemos fazer chamadas de outra forma. Por exemplo, da forma como está nas transparências. A gente pode fazer assim, resultado é igual a soma de 5 e 10. E aí printar o resultado, né? Imprimir o resultado. Então aqui, ó, 15, né? Eu peguei o resultado, coloquei aqui. E depois o resultado é porcentagem de imprimir essa variável de resultado. Porque eu chamei a função soma e guardei o resultado numa variável. E aí eu posso utilizar esse resultado à vontade. Deu para entender mais ou menos o funcionamento das funções?
Então nós vamos seguir em frente com os slides e depois faremos mais uma função para esclarecer melhor. Então, uma função em Python é composta de argumentos de entrada e de um resultado de saída, né? A função parte dos valores de entrada para realizar alguns procedimentos e devolve o valor de saída. Você também pode definir funções em Python sem argumentos de entrada e também sem resultados de saída. Embora nesta aula nós não vamos ainda estudar esse tipo de função. Mas é bom frisar que os argumentos de entrada são opcionais e os resultados de saída no return também são opcionais. Fora isso, é bom que a função tenha um nome claro para o que ela vai realizar. Por exemplo, na nossa função que realiza uma soma, nós chamamos a função de soma, né? Uma função que realiza média, a gente chama de média. Então é bom que seja um nome objetivo. Se você criar uma função com o nome assim, faz uma coisa, né? Por exemplo, def coisar A e B, sabe? Isso aqui, por exemplo, é bem ruim, uma prática de programação ruim. Se você tem uma função que, por exemplo, vai imprimir dois números, o ideal é você escrever tudo isso, né? Ou então dar uma resumida, né? Imprimir dois num, enfim, mas que seja um nome objetivo para a função, né? Então, como nós estudamos, a função o corpo de uma função inicia com def, espaço em branco vem o nome, o identificador ou o nome da função, né? Abre parênteses, os argumentos que vai ter. Como eu disse, pode não ter nada, né? Ou pode ter vários valores aqui, separados por vírgula, né? Ou então você pode, né, fazer vários tipos de computação aqui dentro. E aqui dentro também você pode ter várias linhas, tá bom? Você pode fazer assim. Por exemplo, ele pega, soma, multiplica por 2 e imprime o valor. Por exemplo, né? Então aqui essa função, que é meio grandinha, soma os dois números, definir função especial. A gente pode também chamar ela vamos colocar aqui 2 e 3, por exemplo. Aqui deu um errinho, o que será que é? Ah, sim, faltou o return. Então vamos imprimir o C. Pronto, aqui ó. Então aqui deu 10, né? A computação deu 10, porque eu mandei como entrada dessa função 2 e 3. Aí então o 2 e o 3 vieram aqui, A e B. Aí veio para cá, ó, entendeu? 2 e 3. C recebeu 2 mais 3, 5. Então C ficou igual a 5 nessa linha. Aí C pegou e foi multiplicado por 2 e armazenado no próprio C. Ou seja, C ficou 10. Aí aqui imprimiu 10, que é essa correspondente dessa segunda linha aqui da saída, né? Aqui na saída, a linha 10, é essa linha, esse print. Depois ele retorna C, ou seja, retornou o valor de 10. Aqui, então aqui na chamada da função, isso aqui é como se fosse substituído por 10, entendeu? Após a função ser computada. Voltou 10 aqui e imprimiu, então, essa linha aqui, a computação é 10, que é a última linha da saída. Então a função a gente pode fazer bastante coisas dentro de uma função. A gente pode inclusive fazer ifs, né? If c igual a 10, ele vai imprimir o seguinte: o c vale 10. E pode fazer um else também.
aqui dentro. O C não vale 10. Né? Vamos imprimir isso. Qual mensagem será que vai aparecer? Bom, quem está acompanhando sabe, né? Vai aparecer o C vale 10, porque é exatamente isso. Então a gente pode trocar aqui, vamos trocar de 2 para 3, vamos colocar 5 e 7. Não vai dar 10 aqui, vai dar um valor bem maior. Né? Então aqui executando, o C não vale 10, a computação é 24. Exatamente. Então, isso é só para exemplificar aí como a gente pode fazer as funções. Né? A gente pode, dentro de uma função, fazer várias computações, a gente pode fazer if, else, a gente pode fazer return. Tudo isso dentro de uma função. A gente pode retornar aqui true ou false também. Né? Isso também é possível e a gente vai ver um exemplo disso mais para frente. Bom, então uma função é chamada, os valores de argumentos são atribuídos, e então o código é executado partindo do início até o final, que nem está aqui desde o comando 1, comando 2, tal, até o return. Função é par. Vejamos outro exemplo. A função abaixo verifica se um número é par ou ímpar. Ou seja, ela devolve true ou false. Bom, def é par, recebe x. 2 pontos. Return x, resto de divisão igual a 0. Essa expressão aqui, como nós estudamos, é uma expressão lógica. E como sabemos, uma expressão lógica retorna true ou false. Né? Verdadeiro ou falso. Ela vai retornar verdadeiro caso o resto da divisão de x por 2 seja 0. Do contrário, ela retorna falso. Ou seja, ela verifica se é par ou ímpar no número. Né? E imprimiu aqui, então, print é par 2, é par 3, é par 4. Qual será o resultado disso aqui? Vamos colocar aqui embaixo. Aqui deu um erro por causa da indentação. Função é par. Então, executando, deu aqui, ó, os 3 valores, verdadeiro, falso, verdadeiro. Né? Porque par, ímpar, par, realmente. Então, só para relembrar, isso aqui é uma expressão lógica. A função def simplesmente retorna o resultado da função lógica. Ou seja, ela está retornando true ou false. True ou false. Um dos dois casos. Bom, uma outra característica importante das funções é que o que nós imprimimos dentro delas e nós computamos dentro delas não altera as variáveis que estão fora, mesmo que as funções tenham o mesmo nome da variável que tem lá fora. Por exemplo, esse exemplo aqui, né? Vamos executar esse exemplo que é um ótimo exemplo para explicar isso. Aqui nós temos uma função que dobra o valor, variável a. Então o que essa função faz? Ela recebe a, dobra o valor de a e retorna a, ou seja, retorna o dobro de um valor inteiro, né? Um valor numérico. E aqui embaixo nós temos uma declaração de a igual a 4. Printa a, computa o dobro, printa b, que é o dobro no caso, né? Porque o b vai receber o resultado de função dobro mandando a. E depois printa a novamente. O que é interessante aqui, olha só, eu tenho uma função, uma variável com valor 4, e eu estou mandando esse valor 4 ser impresso nessa linha, e aqui eu estou mandando o valor 4 para a função dobro. Então a função dobro vai receber 4 aqui, vai computar o dobro de 4 e retornar aqui embaixo. A função dobro, o nome do argumento dela é a, né? A variável lá, a da função. E nós temos também uma variável a aqui, dentro do corpo do programa, o corpo principal do programa. Repara que ao mandar esse valor 4 para lá, lá é chamado de a
e é computado o dobro e retornado. Essa linha aqui que está afetando o A, está afetando o A da função, que é totalmente diferente do A fora da função. É importante saber que esse A não tem nada a ver com esse A aqui. Então quando a gente manda esse valor para cá, e ele é aumentado para o dobro, esse A aqui permanece o mesmo valor. Permanece igual a 4. Então vamos executar aqui, para dar esse entendimento correto. Olha só. Eu vou colocar mensagens mais amigáveis. B fora e A fora. Então estou imprimindo A, depois B e depois A de novo. E esse B aqui é o resultado da computação, onde eu mandei a função A para a função dobro, né, para dobrar o valor dele. Então, ó, repara que primeiro esse A fora aqui dá 4. Aí o B fora é 8. Por quê? O B é o resultado do dobro de A que eu mandei para essa função. Então pegou, recebeu aqui nessa linha, atribuiu a B e imprimiu. Quando eu mandei o A aqui, o A valia 4 para a função dobro. Lá dentro da função dobro, ele criou A e A dobro retorna A. Porém, como eu disse, esse A aqui é outra coisa. Entendeu? Não tem nada a ver com o A fora da função. Então o A fora da função permanece valor igual a 4. Quando ele é impresso aqui fora. Ó. No final, A fora é igual a 4. Então isso é para exemplificar bem que o A dentro da função não tem nada a ver com A fora, tá? Você pode criar variáveis aqui dentro da função, mas não vão ter nenhum impacto nas variáveis fora da função. Inclusive se o nome for o mesmo passado no argumento. Então esse slide aqui explica isso, tá bom? Por fim, outro exemplo interessante é que a gente pode devolver mais de um valor na função. Por exemplo, isso aqui. Por exemplo, essa função aqui, função dobros, né? Recebe dois argumentos, aumenta o dobro, calcula o dobro de A e guarda em A, calcula o dobro de B e guarda em B e retorna A e B. Ou seja, se eu estou mandando aqui 2 e 3 na função dobros, ele vai retornar 2 e 3 aqui, multiplicados por 2, respectivamente, né? E imprimir. Vai dar quanto? Se é 2 e 3, então 4 e 6. Tá certo? E aqui, o interessante é, o return você pode colocar mais de um, separado por vírgula. E nesse caso, na hora de atribuir o resultado, você também precisa receber aqui no operador de atribuição mais de um separado por vírgula. Tá bem? Bom, bem simples isso, né? Nós já fazíamos isso com a função split. Vocês lembram? Quando a gente tem um texto assim, banana 2. Aí você, isso aqui é uma string, né? Aí você tem que separar em A e B, por exemplo. Aí você faz string.split, né? Separando por espaço em branco. Então aqui ele vai separar em dois. Essa função split vai separar em dois pedaços e você recebe com atribuição. Com o operador de atribuição aqui, só que tem que colocar exatamente dois operandos do lado esquerdo para você receber exatamente os dois resultados da função. Aqui é a mesma coisa. Nossa função retorna dois valores, então a gente coloca dois operandos do lado esquerdo para receber. Né? 4, 6, tranquilo. Bom, além disso, tem mais um exemplo aqui, que é a função fatorial. Então, essa função fatorial aqui, ela já é uma função mais complicadinha, né? Tem todo um laço. Vamos explicar ela aqui. Então, esse é um exemplo de função que tem inclusive um laço dentro dele. O que faz essa função fatorial? Ela recebe n e aqui faz essa computação, acumulador igual a 1
enquanto n for maior do que 1, multiplica o acumulador por ele mesmo vezes n, e diminui o valor de n. Ou seja, n iniciou aqui um valor, vamos supor 10, aí aqui, enquanto ele for maior que 1, ele entra, multiplica no acumulador vezes 10 e diminui n. Ou seja, depois vem vezes 9, vezes 8, vezes 7, enfim. Vai computar o fatorial dessa forma, dentro desse laço, e retornar o resultado. Aqui eu estou imprimindo então o fatorial 5, e depois estou chamando n igual a 5, imprimindo aqui, atribuindo aqui, imprimindo aqui. É a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado que aqui de cima, né? Só é uma forma mais comprida de chamar a função. Ou seja, põe numa variável, chamo aqui, retorno o valor dentro de uma variável e imprimo. Muitas vezes a gente precisa fazer desse modo, porque a gente vai fazer várias computações com aquela função. Muito bem, então essa função aqui também é um ótimo exemplo de função com um laço dentro, né? Então utilizem esse exemplo para auxiliar vocês a fazerem os exercícios, tá bem? Entendam bem esse exemplo e podem até utilizar pedaços desse código para resolver os exercícios a seguir. O primeiro exercício é para escrever uma função maior, que retorna o maior de dois números, né? Então vai receber A e B e retornar o maior deles. Você pode fazer com um ifzinho dentro da função. Igual teve um exemplo nessa aula que a gente fez, um if dentro da função, né? Escreva um exercício 2, escreva uma função múltiplo A e B, retorna que recebe dois números, e retorna true se o primeiro for múltiplo do segundo. Valores esperados, true, false e true, para os casos aqui. 84, 73, 55. Exercício 3, resolva uma função que recebe um lado de um quadrado e retorne a sua área, que é o lado ao quadrado, né? Lado vezes lado. Exercício 4, escreva uma função que recebe três números de ponto flutuante e retorna a média aritmética deles. E assim vamos com mais alguns exercícios, né? Então esse aqui também é bem interessante, ó. Escreva uma função que conte um número de caracteres de a letra minúscula dentro dessa string e devolva um número, né? Bom, a partir dessa semana nós vamos começar a fazer listas de exercícios também pelo AVA. Então eu vou postar alguns exercícios lá no AVA e vocês terão 48 horas para resolver esses exercícios e submeter o resultado pelo próprio AVA. Então, iniciando essa prática, né, eu vou pedir que vocês façam o exercício 1, que é o exercício de maior, e o exercício 6, que é o exercício de cálculo caracteres de A letra minúscula dentro de uma string. Para resolver esse exercício 6, uma dica é conferir a aula de for. Por que a aula de for? Porque a aula do laço, comando de laço for, tem um laço lá que percorre todas as letras de uma string. Então, utilizando aquele laço, você pode percorrer todas as letras, comparar se é o caractere de A letra minúscula, entendeu? E devolver esse resultado. Então, façam esses dois, né? Exercícios, então exercício 1 e exercício 6. E eu já vou deixar nesse vídeo aqui o gabarito do exercício 2 e do exercício 3. Então, o ideal é você pausar esse vídeo nesse momento, tentar fazer o exercício 2 e 3 e depois retomar o vídeo, tá bom? Senão, se você só olhar o exercício, o gabarito que eu vou passar agora, talvez não fixe o conteúdo na sua memória. Agora, se você parar o vídeo nesse momento exato e tentar resolver, você vai ter um desempenho melhor para fazer os demais exercícios. Então, pausa o vídeo, por favor, agora, se você não está seguro, né? O ideal é você pausar o vídeo e fazer os exercícios. Então, eu vou passar o gabarito agora desses. Gabarito, exercício 2 e gabarito, exercício 3. O exercício 2 ele pede função múltiplo, né?
Então a gente declara a função múltiplo de A e B, que recebe dois números, e retorna true se o primeiro for múltiplo do segundo. Ou seja, se o A é múltiplo do B, então se eu pegar e dividir o A por B, o resto da divisão tem que ser zero. Certo? Se o resto da divisão for zero, então ele é um múltiplo. Senão, o B não é um múltiplo. O A não é um múltiplo, né? Então esse é gabaritos, exercícios da aula de funções. Então aqui eu estou verificando um if e eu retorno true aqui, senão eu retorno falso. Também poderia fazer o seguinte, em vez do else eu poderia simplesmente fazer assim. Aquele if entra aqui, senão ele vai prosseguir normal e retornar falso. Né? Ele vai encerrar a função de qualquer maneira. Agora a função 3 recebe um lado de um quadrado e retorna sua área. Ou seja, vamos chamar de quadrado, recebe um lado e vai retornar o quadrado desse lado. Ou seja, o lado multiplicado por ele mesmo, né? Simples assim. Esse é o resultado. Então agora vamos testar, né? Conforme foi pedido aqui. Teste com 8 e 4, a função múltiplo. Teste com 7 e 3, teste com 5 e 5. E teste do quadrado. Então a gente pode testar aqui 2 e vamos testar também com 4. Imprimir então os exercícios, os resultados são a partir daqui, né? Múltiplo, 8 e 4 verdadeiro, 7 e 3 falso, 5 e 5 verdadeiro. Isso aí mesmo. E teste da função quadrado, para 2 deu 4 e para 4 deu 16, exatamente o que a gente esperava. Então esses são os gabaritos desses exercícios 2 e 3. Os demais exercícios todos é importante realizar para a prática, tá certo? São exercícios fáceis, são exercícios rápidos, então não deixe de fazer. E o exercício 1 e 6 é para ser feito no AVA. Tem que ser feitos e entregues no AVA até sábado, meio-dia 55, tá bem? Então, muito obrigado pela aula e tenham um bom final de semana, um bom descanso. Se preparem porque semana que vem teremos algumas novidades. Então é importante estar de olho no grupo do WhatsApp e no AVA. E ao mesmo tempo ir me comunicando as dificuldades que vocês tiverem, podem trazer, né? Porque aí eu posso também ir gerenciando conforme eu vou fazer sessões de dúvidas e também as explicações com as dificuldades que vocês tiverem. Obrigado, pessoal. Vejo vocês então até as próximas atividades.